Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, eu queria fazer mais um comentário, tendo em mente o que os meus conterrâneos estão passando lá no Rio Grande do Sul, com essas enchentes horríveis que têm devastado tantas famílias, né? Eu sei que no último vídeo, se você acompanhou, se você assistiu, eu comentei sobre o que eu tenho visto que a Igreja Mórmon tem feito ou não tem feito. E eu queria esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado claros para algumas pessoas. Antes de mais nada, é claro que o importante é ajudar. Mesmo que você ajude, porque a tua igreja, seja ela qual for, está se mobilizando e colocando a mão na massa para ajudar. É claro, é lógico que é melhor fazer isso do que não fazer nada. O que eu quis trazer e te ajudar a se dar conta no último vídeo foi quais são os teus motivos para ajudar, porque seria muito melhor. E o ideal seria se fosse feito a partir de um amor sincero. E eu vou te dizer por que eu te comentei isso no último vídeo. 1996. Não, 1995. Florianópolis, onde eu morava. Eu acho que foi dia de Natal, se eu não estiver enganada, foi no dia do Natal, 25 de dezembro. Mas enfim, a gente já estava escutando, antes desse dia específico, a gente já estava escutando que tinha um bairro em Florianópolis, que é um bairro muito baixo, sabe? Desce assim, e quando chove muito, não sei se já foi resolvido esse problema, mas naquela época, inundava tudo lá em Forquilinhas, bem baixo. Inclusive eu morei naquela região por um tempo. Mas enfim, nessa época eu ainda era solteira, tava acho que namorando meu ex-marido, e a gente já estava sabendo que estava acontecendo essa enchente, tá? Mas, como você sempre age de acordo com a igreja, o que que eu fiz? Eu lembro que eu fiz. Eu fui para a igreja no domingo. Eu não ia deixar de ir domingo na igreja para ir lá ajudar pessoas que precisavam de ajuda. Porque isso nem passou pela minha cabeça. Me arrumei, né? Quando você vai para a igreja, saia, vestido para as mulheres, tudo fofinha, maquiadinho, tudo fofinha, fui para a igreja, sentei lá. Dane-se as pessoas que estão sofrendo lá com a enchente. Você não tem esse pensamento, mas você tem uma indiferença, você tem uma frieza em relação ao que está acontecendo, porque você está sempre focado na igreja e não no outro ser humano, não no teu próximo. A menos que a igreja mude o teu foco e agora você vai sob a direção dela. O que aconteceu? A gente foi, eu lembro que a gente sentou lá e tal, e começou a reunião sacramental, ia ter só a reunião sacramental, se eu não me engano, porque era Natal, ou estava perto do Natal, não lembro se era véspera ou dia de Natal, tá? Talvez fosse véspera. Tá, tudo bem. Mas a gente tinha um presidente da estaca um ser humano incrível, que eu tenho um carinho muito grande por ele até os dias de hoje. Nós, né, frequentávamos a estaca São José na época, que era na área não, mas era a mesma estaca onde estava acontecendo a enchente. E ele subiu no púlpito e falou assim: nós vamos, eu não lembro se foi ele ou se foi o bispo, mas foi o presidente da estaca, tá? Que teve essa iniciativa. Ele falou assim: a gente não vai ficar sentado aqui fazendo reunião enquanto tem gente lá precisando de ajuda. A gente vai só tomar o sacramento e aqueles que quiserem ir para casa, trocar de roupa e correr lá para Forquilinhas ajudar as pessoas,
será muito bem-vindo. É isso que o Pai Celestial espera de nós hoje. E eu fui pega de surpresa. E eu pensei, nossa, então tá, né? Agora sim, agora que a igreja, que alguém que representa a igreja tá falando para eu ir lá ajudar, agora eu vou. Mas antes nem pensar, eu tenho que ir lá bater o ponto no domingo e mostrar que eu sou um bom membro da igreja. Tá entendendo? Aí sim, aí a gente foi para casa, eu e meu namorado na época, e trocamos de roupa e fomos para Forquilinhas ajudar. E aí a gente se enfiou lá na água e eu lembro que a água tava assim aqui abaixo do meu peito. E a gente foi ajudar naquele momento, mas depois eu não fiz mais nada. Depois que a água abaixou, depois que tinha que ir lá limpar, lavar, por que que eu não fui? Porque a igreja não me direcionou para tal. E é este o problema que eu vejo. E hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, quanta falta de empatia, quanta falta de amor genuíno ao próximo. Mas é isso que a igreja fabrica. Meu cérebro foi programado para ser e agir assim. E tem mais. Se tiver o colete amarelo, os irmãos que ajudam já foi instituído, nem pense em ajudar alguém sem vestir esse colete primeiro. Então eu quero conversar com você que é como eu era. Porque se você é um membro da igreja que leva as coisas tão a sério quanto eu levava, as chances de você ser como eu era são imensas. Se você é um bispo ou se você é presidente da sociedade de socorro, se você tem um chamado na igreja ou não, mas eu estou colocando esses na reta, você vai entender por quê. E a tua cidade não foi atingida pela enchente, mas ela é tão próxima das cidades que foram atingidas. O que o teu coração te manda fazer? Eu não vou para a sociedade de socorro, eu não vou como bispo, eu não vou para a igreja. Eu vou largar tudo, eu vou pegar minha família e a gente vai lá ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Tantas vezes quantas forem necessárias. Eu trabalho, sou chefe de família, eu trabalho de segunda a sexta ou segunda a sábado e eu tenho que sustentar minha família, mas eu tenho final de semana, são os únicos dias que eu tenho livres para ajudar as pessoas, sábado e domingo. O que você faz nesse sábado e domingo? Você vai trabalhar de graça para a tua igreja, porque é isso que ela espera de você, é isso que ela te convenceu, que o Pai Celestial espera de você, sentar lá, toda fofinha como eu fui, toda fofinha, maquiadinha, assim, toda fofinha, né? Totalmente apática. Você faz isso, você larga tudo e você fala, eu não quero nem saber. Se o presidente da estaca vier pra cima de mim, já que eu sou bispo, eu não apareci, eu vou avisar o presidente da estaca, eu não vou pra igreja. Eu não vou porque eu vou lá ajudar as pessoas. Eu não tô perguntando e nem pedindo autorização. Eu tô avisando o presidente que eu vou lá ajudar. Eu e minha família, a gente vai lá ajudar, porque isso é o que é mais importante agora do que qualquer outra coisa. Você não é ensinado assim dentro da igreja Mórmon. Absolutamente não. Só faz o que eles mandam você fazer. Se for conveniente para eles, em termos de propaganda e sucesso na mídia, ele vai falar, bispo, pega lá os coletes, irmãos que ajudam, pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo, lelelá, tira foto, posta aqui, posta lá e mostra que a igreja está ajudando horrores. Mas a tua responsabilidade principal é dentro da capela como bispo. É este o meu problema.
porque eu continuo vendo fotos de pessoas no Face, que é uma das únicas mídias sociais que eu ainda participo um pouquinho só. Eu continuo vendo pessoas com colete amarelo indo lá trabalhar, fazendo propaganda para a igreja. Na minha opinião, é indecente, é imoral, é nojento ver uma empresa que se diz igreja usar a tragédia para se promover. Às custas de pessoas que estão sofrendo, a igreja está se promovendo. Através de voluntários de boa vontade, como eu, que era membro da igreja, e fui lá, voluntária, mas eu só fui porque a igreja porque o presidente da estaca falou pra gente ir. Ele não obrigou ninguém, ele convidou. Mas se ele não tivesse convidado, se o presidente da estaca não tivesse falado nada, eu teria ficado lá na capela, eu teria ficado lá na igreja, toda lindinha, assim, toda fofinha, escutando, dizendo amém, lalhalá, lalhalá, lalhalá. Dane-se o próximo. Talvez o Senhor esteja querendo ensinar uma lição para aquele povo, talvez o Senhor esteja testando a fé deles, eu não sei. Mas eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, ou seja, estar na reunião naquele domingo. Depois que a água baixou, ninguém falou mais nada lá nessa época. Então eu sei que na última conferência geral, eles anunciaram a construção de um templo em Florianópolis, né? Sabe o que eu penso? Eu penso que se a igreja Mormon, que agora eles querem que você fale somente a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se essa fosse a única igreja verdadeira sobre a face da terra, se ela fosse verdadeira, presta atenção aqui comigo, você não precisa concordar, mas me escuta. Se ela fosse realmente cristã, se a força motivadora dela fosse o puro amor de Cristo, sabe o que eles fariam? Eles fariam o seguinte anúncio. Bom, o profeta não sabia que ia acontecer essa enchente lá, né? Fica só um parênteses aqui para você. Porque teve a conferência e não falou nada, né? Ou falou? Será que ele alertou os gaúchos? Olha, tá vindo, vocês vão ser provados e vão passar por muita dor e sofrimento nos próximos meses. Acho que ele esqueceu de falar, mas tudo bem. É que ele não profetiza, né? Ele é um profeta diferente, ele é um profeta que não profetiza. Mas voltando, eu adoraria que ele anunciasse, bom, já que o Rio Grande do Sul está passando por essa situação de dificuldade que vai levar anos para essa comunidade se recuperar, nós vamos temporariamente suspender ou adiar a construção do templo em Florianópolis, nós vamos usar todo esse fundo que eles já têm, quando eles programam, quando eles anunciam a construção de um templo, eles já têm o dinheiro necessário para fazer tudo, desde o primeiro tijolo até o final, pagar todos os profissionais que vão trabalhar na construção daquele templo. Então ele chegaria e falaria, nós vamos pegar esse fundo e nós vamos entregar à igreja, vai mandar pessoas que lidam com a parte financeira e esses funcionários, essas pessoas pagas pela igreja ou presidentes de estaca que não pagam, não são pagos, né? Eles vão pegar esse dinheiro e quando a água baixar, eles vão contratar profissionais para reformar casas que foram danificadas, reconstruir casas que foram perdidas. A igreja vai mobiliar a casa daquelas pessoas que mais precisam, que não vão ter condições de comprar uma cama, um colchão tão cedo. A igreja vai avaliar a situação de cada família, membro da igreja ou não, porque eles dizem que o profeta é profeta para o mundo inteiro, porque é a única igreja verdadeira, então tá, tudo bem.
E a igreja vai financeiramente agora ajudar as famílias a se recuperarem. A gente vai mobiliar a casa, vai comprar um carrinho, mesmo meio que velhinho, mesmo que velhinho, mas a gente vai comprar um carrinho para aquele pai de família que sem aquele carro ele não consegue trabalhar. Ele não tem como trabalhar, porque ele usa aquele carro para trabalhar, trabalha com venda, sei lá o quê. Mas a igreja vai fazer isso não porque ela quer aparecer. Ninguém vai ver colete amarelo. Ninguém vai ver. E ninguém vai saber quanto exatamente a igreja está ajudando financeiramente. Mas o resultado vai ser visto. As famílias vão poder testificar dessas bênçãos futuramente dentro da sua própria comunidade. E as pessoas vão poder falar do evangelho para outras. E elas vão ter experiência pessoal de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela é uma igreja verdadeiramente cristã. Como alguém que morou em Florianópolis por muitos anos e sou gaúcha, eu ia ficar muito mais feliz com uma decisão dessa do que com o conhecimento de que nós vamos ter um templo em Florianópolis nos próximos anos. Não. Como você não está lidando com uma igreja puramente cristã, que trabalha a partir do puro amor de Cristo, vamos esquecer tudo que eu acabei de dizer. Deixa os membros no mundo inteiro arregaçarem as mangas e usarem de solidariedade, porque a igreja está impulsionando muitas dessas pessoas e outras não, outras estão fazendo por amor, mas a grande maioria delas, eu posso te afirmar, que estão juntando forças para ajudar os gaúchos, porque a igreja tá em cima. Deixa a gente ajudar dessa forma. Para que a gente vai botar a mão no bolso? Para que a gente vai escrever um cheque se a gente tem a mão de obra gratuita, que eles chamam de voluntária, de membros de boa fé? Deixa fazer isso. E a gente vai construir um templo de luxo em Florianópolis. Prédio esse que só entra quem entrega 10% do seu salário mensalmente. Fica aí para você pensar. Gauchada linda, meus conterrâneos queridos, independente de qualquer coisa, fique sabendo que, infelizmente, você não é o único que está sofrendo. No mundo inteiro existem pessoas sofrendo, seja por guerras ou por desastres naturais. Viu? Aqui mesmo, semana passada e retrasada, houve uma sequência de vários furacões e tornados que devastaram cidades inteiras. Tá? Então, a minha sugestão para você é que, ao invés de você ceder à tendência natural do ser humano de se perguntar por que comigo, por que eu, por que isso está acontecendo, por que aqui, por que na minha cidade, por que aconteceu isso, ao invés de você gastar energia fazendo uma ginástica mental enorme para entender o sentido de tudo isso, a minha sugestão para você é que você se conecte mais do que nunca com aquela força espiritual que você tira de qualquer lugar ou entidade, viu? Talvez seja aquele santo, talvez seja o Deus que a tua igreja prega, talvez seja Jesus Cristo, os dois, talvez seja no budismo que você encontre força, no candomblé, na umbanda.
Se você for ateu ou agnóstico como eu, talvez você encontre força se conectando com a Mãe Natureza e entendendo que, primeiro, nada disso é pessoal, nada disso veio para castigar ninguém ou para provar a fé de ninguém, mas que a Mãe Natureza ela está sofrendo por conta dos abusos que nós seres humanos temos infringido sobre este planeta há décadas. De acordo com os cientistas, todos esses desastres naturais eles têm acontecido como consequência de mudança climática, né? Viu? Então, busca força, tá? Para seguir em frente. Não é fácil, ninguém tá dizendo que é. Algumas perdas, elas vão ser irreparáveis, talvez você tenha perdido algum ente querido nessa enchente. Se apega a algo que te dê força para seguir, tá? E encontrar a paz que você tanto precisa. Tá bom? Agora eu vou entrar então na história do nosso brasileirinho de hoje, que é bem curtinha. Eu sei que eu levei 20 minutos conversando sobre isso, mas eu sinto essa necessidade, viu? Então agora vamos conhecer a experiência dele. Ele fala o seguinte: Oi, Vânia, tudo bem? Prazer, me chamo João Vitor. Pode falar o nome sem problemas. Tenho 18 anos e moro na Grande Florianópolis, Santa Catarina. Conheci a igreja através das Sisters. Um dia, duas gurias, mais ou menos da minha idade, bateram palma na frente de casa e fui atender. Me falaram da igreja de Joseph Smith e até me deram um livro de Mormon. Fiquei curioso do porquê de duas gurias, uma americana de 19 anos e uma chilena, também de 19, estarem falando e entregando aquele livro. Acabei entrando em contato e elas vieram mais vezes aqui em casa. E em uma dessas visitas eu falei que sou gay e perguntei como a igreja via essa questão. As duas, com um sorriso no rosto, disseram que a igreja não condenava e que seria visto como qualquer um, sem exclusão. Presta atenção. Porém, resolvi pesquisar na internet e fiquei assustado com tudo o que descobri. E ao mesmo tempo fiquei com pena das Sisters, que andavam o dia todo na chuva, sol, frio, para pregar essa fé. Resolvi falar que não queria me batizar, e assim que falei, não vieram mais em casa, mas me convidaram para fazer curso de inglês na igreja. Ai, meu Deus. Comecei a ir no curso e gostei, porém sempre atento. Um dia antes de começar o curso, falei que estava procurando emprego, e então uma sister me convidou para ir no domingo, que iriam me conseguir um emprego. Chegou domingo, fui para a igreja. Quando cheguei lá, tinha muitas pessoas e nenhuma me convidou para entrar, fingindo que não estavam me vendo. Até chegar uma senhora que veio falar comigo e me convidou a entrar. Na mesma hora, todas aquelas pessoas mudaram da água para o vinho, ficaram extremamente educadas e cheias de sorrisos. Teve a reunião e depois fui para o estudo dos homens, que ficaram apenas falando dos membros afastados e para ir visitar. No final das contas, as sisters não me apresentaram ninguém e aquela placa de bem-vindos é apenas um enfeite. Muito obrigado por ter lido esse texto. Sou seu fã. Muito sucesso sempre. João Vitor, querido, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por ter mandado esse texto tão simples, curtinho, mas que falou muito sobre
igreja, que se você for olhar, a razão social é a Associação Brasileira de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá. Bom, então tá, ele conheceu a igreja, já ficou intrigado, duas jovens, duas moças mais ou menos da idade dele, 19 anos, ele ficou intrigado para ver o que elas tinham, para escutar o que elas tinham a dizer. Elas falaram de Joseph, falaram do livro de Mórmon, entregaram um exemplar para ele. E ele, em uma das primeiras visitas, ele falou para elas que ele é gay e perguntou como a igreja via essa questão. As missionárias, que devem estar recebendo um treinamento especial no CTM para lidarem com essa questão moderna da comunidade LGBTQ. Na minha época isso não aconteceu porque ainda era tabu e você ficava dentro do armário, como se fala, né? A gente não lidava com isso, mas eu tenho certeza, se você que serviu missão recentemente, conta pra gente aqui por gentileza, faz um comentário no vídeo e diga pra gente se existe algum treinamento específico no CTM de como você deve lidar com a comunidade LGBTQ, tá? Eu adoraria saber. Enfim, elas falaram pro rapazinho o seguinte, que é com um sorriso, né? Deram um sorrisão, né? E disseram para ele que a igreja não condenava e que seria visto como qualquer um sem exclusão. Elas literalmente, escancaradamente mentiram para esse querido de hoje. Ou ingenuamente, ou foram treinadas para isso. Eu não sei. Mas o fato é que, primeiro, você não é visto como qualquer um, porque as pessoas ficam sabendo e elas falam nas tuas costas, comentam sobre a tua orientação sexual. Ih, aquele nunca namorou. Ixi, não sei não. Ixi, tá, tudo bem. Eu vi tanto isso, eu escutei tanto isso. Quando um rapaz chegava ali nos 30, 40, e nunca namorou, nunca casou, todo mundo ficava falando, aquele ali é gay. Então, mesmo que você esteja se esforçando para viver aquela fé, você nunca é bom o suficiente para a comunidade. Ou elas vão te criticar e te condenar porque você está se relacionando com alguém do mesmo sexo, ou elas vão debochar de você nas tuas costas porque você não tem ninguém. Você vive o celibatário. Você vive o celibato. Acho que falei certo, né? Eu vi isso pessoalmente, tá? Tudo bem. Então, primeiro, a igreja condena sim, porque ela é contra, apesar de ser protegido pela lei, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A igreja não abençoa. Você não entra no templo, você não se casa no templo com alguém do mesmo sexo. Se você se casar com alguém do mesmo sexo, muito provavelmente no Brasil você ainda não pode ter um chamado. Por que eu tô falando no Brasil? Porque eu comentei algumas semanas atrás sobre um casal homossexual daqui. Um deles é uma pessoa extremamente influente na mídia, acho que no YouTube, se não me engano, mas ele é um mormon famoso aqui. Ele se casou com outro rapaz e os dois frequentam a igreja como casal e os dois têm chamados, tá? Não puderam se casar no templo, mas eu acho, me corrija se eu estiver errada, eu acho que no Brasil ainda não existe nenhum caso assim, em que você casa com alguém do mesmo sexo e você frequenta a igreja como casal e tem chamados. Me conta. E tem uma recomendação para entrar no templo também, porque você não está quebrando a lei, certo? Se a lei te dá esse direito, a igreja não deveria tirar. Mas tudo bem. Me conta, me corrija se eu estiver errado, tá? E você vai ser excluído sim. Porque com certeza em nenhuma parte do mundo você é selado no templo com alguém do mesmo sexo. Pelo menos não ainda. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. Então elas mentiram para ele. Se ele fosse ingênuo, quietinho, fofinho, assim, né? Ele teria caído na lábia delas, mas ele foi esperto. Olha o que ele fala aqui. Resolvi pesquisar na internet. Pesquisa, viu? Não precisa ter medo, tá? Pesquisa antes de você se comprometer com uma instituição religiosa, ou seja ela qual for, antes de fechar um negócio, sei lá, com uma empresa ou com alguém. Pesquisa na internet primeiro, tá? Vai buscar conhecer antes de você embarcar numa canoa furada, viu? Aí ele disse que ficou com pena delas, né? Porque via elas trabalhando aí de sol a sol, frio, chuva, tudo bem.
Ele disse que resolveu falar para elas que não ia se batizar, então elas pararam de frequentar a casa dele, mas elas ainda não desistiram, né? Convidaram ele para fazer um curso de inglês na igreja. De novo, se você mora em qualquer parte do mundo em que a igreja paga um profissional para ensinar curso de inglês e garante que aquelas pessoas aprenderão o idioma a um nível satisfatório, conta para mim, porque eu nunca escutei falar. O que a igreja faz é, você é americano, você está morando aí, você está trabalhando aí, né, como missionário no Brasil, ou seja lá qual outro país, por que não ensinar inglês? Conta como, o que você talvez não saiba é que essas horas que os missionários passam ensinando inglês na capela, contam, a igreja coloca um valor em dinheiro para representar essa mão de obra e conta aqui como investimento em educação. Eu tenho que rir, porque é patético. O missionário está trabalhando de graça, mas a igreja consegue colocar um valor monetário e dizer para o governo que ela está pagando, está investindo na educação. Acontece que aquele missionário vai ensinar por um tempo, depois que ele for transferido, já era, a menos que o outro que vier, se for americano, a menos que ele continue o trabalho. Eu vou te falar que como membro da igreja, várias vezes eu fui a esses cursos que os missionários ofereciam, nunca me ajudaram em nada, porque era sempre muito, não era consistente, era aqui e ali. Então isso aqui não é necessariamente para ajudar a comunidade. Imagina missionários americanos no mundo inteiro que eles deem aula, digamos, 2 vezes por semana ou 1 vez por semana na capela, aula de 1 hora ou 2. Imagina quanto que a igreja pode mentir para o governo que está investindo monetariamente na educação a partir da mão de obra gratuita desses missionários. Não acredita em mim. Pesquise e descobre, tá? Aí então ele foi para a igreja e teve uma experiência meio estranha, porque ele disse que ninguém convidou ele para entrar, mas de repente quando uma irmã decidiu convidar, né, ele entrou, aí outras pessoas começaram a conversar com ele. O que ele tem para dizer aqui é o seguinte: aquela placa de bem-vindos é apenas um enfeite. Presta atenção se você se sente bem-vindo quando entra na igreja mórmon, por exemplo, qualquer outra, mas eu vou focar na igreja mórmon porque é a experiência dele aqui. Como é que você se sente? Se você for vestido de uma forma que se destaca comparado às outras pessoas, a tua saia tá muito curta, ou você vai de calça, de novo, tá sempre indo de calça. Você se batiza e continua indo de calça como mulher. Você é homem, você tem tatuagem, você tem talvez brinco na orelha, você tem barba e você se batiza. Você até né, frequenta e gosta, mas você não quer abrir mão do teu estilo, você não vai fazer a barba, você gosta da barba, você não vai cortar o cabelo porque você gosta dele desse jeito. E você não vai tirar esse brinco da orelha porque você também se sente bem com ele. Se você frequentar a igreja como você realmente é, levando junto a tua essência, o teu estilo como ser humano, você vai continuar se sentindo bem-vindo? Ou, para você se sentir bem-vindo, você vai ter que cortar esse cabelo, fazer essa barba, tirar esse brinco da orelha. Agora você é bem-vindo. Então, não me diga que todo ser humano é bem-vindo dentro da igreja, porque você sabe muito bem que não é assim. E o querido de hoje sentiu isso na pele. De novo, é uma estratégia de
marketing. Visitantes são bem-vindos. Eu acho que é isso que fala, né? Na placa, abaixo da logomarca. Meu Deus. Se você está numa igreja em que você sente que tudo que ela faz vem do puro amor de Cristo. Agora, se você está numa igreja que você sente que tudo que ela faz, ela usa estratégias do mercado corporativo, abre o olho, porque você é capital intelectual e acredita que você está servindo a Deus. Abre o olho, tá bom? É isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.